Olá, meus irmãos, graça e paz, aqui é o pastor Samir, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, espero que vocês estejam bem, já quero desejar a vocês um dia abençoado, um dia de vitória, um dia de conquistas e de grandes realizações na presença de Deus. Espero que este conteúdo, que este vídeo sirva para a sua edificação espiritual e para o seu aprendizado. Hoje nós vamos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Quero estar falando da importância de sermos cheios do Espírito Santo. Uma pessoa sem estar plena, cheia do Espírito Santo, ela nunca vai conseguir desenvolver a contento a obra de Deus na sua vida e também não vai conhecer a Deus em profundidade, porque todas estas questões estão relacionadas à pessoa do Espírito Santo, que é Deus conosco e é Deus em nós. Antes de entrar no assunto, já quero pedir aqui o seu like. Se você gosta desse conteúdo, por gentileza, deixe o seu like, não te custa nada. Com isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante, ele vai sugerir a outras pessoas que talvez estarão precisando ouvir esta mensagem. Fazendo isso, você está levando a palavra a outras pessoas. Você também ajuda no crescimento do meu canal. Deixe o seu comentário, como que está a sua vida, se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, se você ora para ser cheio do Espírito Santo, qual é a sua relação com a pessoa do Espírito Santo. Eu quero saber quais são as suas dúvidas. Você pode deixar aqui no comentário as suas dúvidas e também o seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino das notificações para que o YouTube lhe envie os novos vídeos. Quero também agradecer a todos que têm orado pelo meu ministério, agradeço aos inscritos do canal, agradeço também a você que tem enviado uma oferta missionária para me ajudar no ministério que eu desenvolvo aqui na minha cidade e região, ganhando almas para Jesus, restaurando vidas, libertando, orando pela cura dos enfermos. Você que tem enviado a sua oferta, sempre tenho acompanhado ali através do extrato do banco e tenho orado pelas suas vidas, para que Deus os abençoe e os recompense grandemente a cada um de vocês. E se você desejar enviar uma oferta missionária ao meu ministério, abrindo aqui a descrição do vídeo, você encontra uma chave Pix. Através desta chave você pode estar enviando a oferta conforme Deus tocar no seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos entrar no estudo agora, lembrando que sempre terminamos nossos vídeos orando, então fique comigo até o final. Estarei orando pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho. E o texto que eu selecionei para hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 7, os versículos 37, 38 e 39, que nos diz assim a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Meus queridos, que texto glorioso da palavra de Deus. Jesus estava aqui na festa dos tabernáculos, no último dia da festa dos tabernáculos. Então a Escritura diz que ele se coloca de pé e faz um convite àquela multidão que estava ali. Se você ler o contexto dessa passagem, você vai ver que Jesus
foi para lá e começou a ensinar, e havia muitos debates, alguns criam nele, outros criam, mas não criam como Cristo, outros diziam que ele tinha demônio. Então havia ali uma confusão de entendimento. E como tem havido isso nos dias de hoje para entender as coisas de Deus? Muitas pessoas têm dificuldade de entender as coisas de Deus. Alguns têm dificuldade de entender a palavra. Outros têm dificuldade de entender a vontade de Deus para a sua vida. Mas todas estas coisas se esclarecem na medida que nos enchemos do Espírito Santo, na medida em que andamos na direção de Deus, através da oração, do jejum, da leitura da palavra do Senhor. Eu quero dizer a vocês que o Espírito Santo sempre esteve presente e atuante aqui na terra. No livro de Gênesis, o livro dos começos, porque Gênesis significa começo, princípio, ali nós já vemos no capítulo 1, versículo 2 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia de um lado para o outro. Tem tradução que diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tem tradução ainda que usa a expressão: o fôlego de Deus, o vento de Deus pairava sobre a face das águas. Ele se movia de um lado para o outro. Estudiosos dizem que o Espírito de Deus estava ali preparando a terra para a criação que viria logo a seguir. Como que a galinha, quando ela começa a chocar os ovos, aquecer os ovos para que nasça uma vida daquele ovo. Assim o Espírito de Deus se movia preparando a terra para a criação. E a partir dali, nós começamos a ver a pessoa do Espírito operando no Antigo Testamento, porém de uma maneira muito resumida. Os patriarcas não tiveram esta experiência. Ela começa a partir de Moisés. Moisés é o primeiro homem na Bíblia que vemos que estava cheio do Espírito de Deus. Tão cheio que quando ele seleciona 70 anciãos para fazerem o trabalho de ajudar ele a governar, a aconselhar o povo de Israel nos seus muitos problemas e situações, a Bíblia diz que Deus tira de Moisés do espírito que estava sobre ele e reparte sobre os demais. E eles foram cheios do Espírito Santo e profetizavam. Depois nós vemos que os homens que trabalharam na construção do tabernáculo, também, apesar de serem profissionais em suas funções, alguns trabalhavam com metais, com prata, ouro, bronze, outros trabalhavam com madeira e outros com tecidos. Eles eram profissionais, especialistas do ramo, mas não obstante eles serem profissionais, eles receberam do Espírito Santo, porque a obra que eles estavam fazendo não era para homens, era para Deus. E as coisas de Deus não se faz sem que estejamos cheios do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, a graça que nos vem da pessoa do Espírito Santo. Então estes homens, não obstante serem profissionais nos metais, na madeira e no tecido, eles recebem uma porção do Espírito de Deus para desempenhar esta obra, porque o tabernáculo era uma figura terrena do tabernáculo celestial, do verdadeiro. Todos os utensílios que estavam ali dentro, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso e no Santo dos Santos a Arca da Aliança, tudo aquilo são figuras que apontam para Cristo, para o seu sacrifício na cruz e para a igreja que seria resgatada por ele. Então já aprendemos aqui que fazer a obra de Deus
precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na equação da obra de Deus, nós não lograremos êxito, nós não chegaremos a lugar nenhum, porque um homem, por mais experiente que seja em gestão, em administração, em trabalhar com pessoas, seja formado em relações humanas, seja formado em ciências sociais ou qualquer outra matéria das ciências humanas, se ele não tiver a capacitação do Espírito Santo, o trabalho será um trabalho insípido, sem graça, sem a glória de Deus, sem o frescor da presença da pessoa do Espírito Santo. A mensagem é uma coisa técnica, é uma coisa artificial, não produz um refrigério, não produz renovação, porque ela não está fluindo da pessoa do Espírito Santo. Então é muito importante que qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, que ocupe qualquer cargo dentro da igreja, busque ser cheio do Espírito Santo. Esta também é uma recomendação de Jesus no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. No Evangelho de Lucas, Jesus diz: mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Espírito Santo nos reveste, nos capacita, nos unge com o seu poder, com a sua unção. Nossa mente se abre para que possamos entender a palavra. E quando exercemos o nosso ministério diante de Deus, então ali não é algo insípido, sem graça, sem virtude. Pelo contrário, quando pregamos, as pessoas sentem que estamos cheios do Espírito Santo. Quando cantamos, as pessoas sentem o Espírito de Deus na nossa vida. Quando oramos, as pessoas percebem que alguém está orando e está orando com a graça do Espírito Santo. E também, meus queridos, quando nós fazemos qualquer outra coisa dentro do ministério, seja liderança ou qualquer outra coisa, é perceptível quando estamos fazendo isso pela graça, pelo poder, pela unção, pela direção da pessoa do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, a obra do Espírito era seleta para grupos específicos. Depois nós vemos ali reis, sacerdotes e profetas eram capacitados pelo Espírito Santo para desenvolver suas funções. Mais uma vez, remetendo à questão de que para fazer qualquer coisa para Deus, seja governo, seja liderança, seja ministério de louvor ou da palavra, precisamos ser cheios do Espírito Santo para assim fazermos a obra do nosso Deus. Então, meus queridos, o profeta Joel, o profeta mais pentecostal do Antigo Testamento, ele profetiza mensagens de cunho escatológico, mas de cunho pentecostal, porque ele fala de um tempo aonde Deus diz, capítulo 2, versículo 28 do livro do profeta Joel: e há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e eles profetizarão, e sobre meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ali não está dizendo que todos receberão o dom de profecia, mas está dizendo que todos Deus colocará nos seus lábios as suas palavras, e eles falarão da parte de Deus aos homens, e haverá um grande avivamento, um grande despertar, e por consequência, uma grande colheita de almas neste tempo do fim, porque o objetivo do nosso Deus é salvação. O interesse maior de Deus pelo ser humano é salvar a alma dos homens,
porque para isto morreu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O foco principal de Deus, a mensagem principal dos evangelhos, dos apóstolos em suas cartas e epístolas é a salvação dos homens. E que nós possamos nos despertar para esta verdade, nestes dias buscarmos a Deus de todo o coração, para que sejamos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê graça para orarmos mais, para pregarmos a palavra dele com poder, com graça, com unção, com revelação, porque a mensagem ungida, ela é diferente, ela toca os corações. Quem já não ouviu a mensagem quando o pregador estava cheio do Espírito Santo e se sentiu tocado, lágrimas vieram dos seus olhos? Tenho tido experiência ao longo destes anos fantásticas de ver pessoas irrompendo em lágrimas na presença de Deus. Agora, há poucos dias atrás, aqui num culto, num domingo à tarde, num culto doméstico, numa casa, enquanto eu ministrava a palavra, eu podia ver o Espírito Santo tocando pessoas ali. Jovens, duas jovens vêm para a frente no final. Uma já era cristã, a outra não, mas as duas estavam totalmente tocadas. A que não era crente ainda entrega a sua vida junto com seu esposo. Em lágrimas, ela chorava muito. Queridos, homem nenhum faz isto. Isso não é obra de homens. Homens não conseguem fazer isso. Isso é obra da pessoa do Espírito Santo. A outra jovem, já cristã, chorava muito, se encheu do Espírito Santo e disse para mim depois, junto da sua mãe: eu creio que fui batizada com o Espírito Santo nesta tarde. Meus irmãos, nós como igreja de Jesus precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos da revelação de Deus para entender e conhecer mais da sua palavra e desenvolvermos o ministério que o Senhor tem confiado às nossas mãos. Digo isto para você que exerce algum tipo de ministério na sua igreja. Então, no último dia da festa, Jesus se coloca em pé. E eu acho interessante que ele faz aqui um convite. Ele levanta os braços e diz: ei, quem quiser, quem tem sede, venha até mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão dos seus ventres. E é exatamente assim que acontece, meus irmãos. O Espírito flui, é algo que vem de dentro, vem do nosso âmago, das nossas mais profundas entranhas e jorra. E então, quando jorra, muitas vezes jorra em forma de línguas estranhas. E aqui nós temos então o batismo, o fenômeno do batismo com o Espírito Santo. Jesus diz que todo aquele que tem esta sede, que sente esta sede, este desejo, deve ir a Ele, e quem for a Ele vai beber, porque Jesus, Ele é esta fonte que jorra para a vida eterna. Ele é o batizador. Jesus batiza com o Espírito Santo, batizava no passado, continuou batizando nestes 2000 anos de história do cristianismo e batiza nos dias de hoje. Eu quero te incentivar a buscar o batismo com o Espírito Santo. Infelizmente hoje, esta mensagem está um pouco fora dos púlpitos de algumas igrejas. Não se prega mais sobre a importância do batismo, não se fala mais para que a igreja busque o batismo, não se incentiva mais os crentes novos convertidos, dizendo: busque o batismo, jejue pelo batismo, ore pelo batismo. Mas isto é uma doutrina bíblica muito bem fundamentada na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E eu gravei este vídeo para ressaltar a importância de sermos cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz aqui nesse texto: aquele que crê em mim, como diz
a Escritura. Por isso a importância de estarmos lendo e ouvindo a Escritura. Você precisa buscar o conhecimento da Escritura, da palavra de Deus, porque Jesus afirma: quem crê em mim, como diz, como está escrito na Escritura, como está profetizado pelos profetas, e como ele mesmo afirmou, dizendo: mas recebereis poder do alto ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu me lembro, queridos, quando eu era novo convertido, eu fui num culto, numa casa, lá no interior, numa fazenda, uma casa muito simples, um culto simples. E ali nós estávamos orando ajoelhados antes de começar o culto. E então eu senti como que águas caíam do céu e me lavavam por dentro, e aquela água ia me lavando e me produzia uma sensação de prazer, de gozo e de alegria indescritível. Eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, esse não era o batismo, eu fui batizado depois. Porém, eu sentia que o Senhor Jesus derramava esta água que tanto me lavava, como me produzia um refrigério, um gozo, uma sensação indescritível. E para a glória de Deus, semanas depois eu fui batizado com o Espírito Santo. E até hoje eu falo em línguas estranhas nos meus momentos de oração, e algumas vezes até na igreja, quando estou ministrando, e sinto o impulso do Espírito dentro da minha vida. Jesus diz para você hoje: quem tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede da pessoa do Espírito Santo, vá até Jesus e beba, porque Ele continua dando do Espírito Santo, Ele continua enchendo do Espírito Santo, Ele continua batizando com o Espírito Santo. Jesus não mudou. Talvez pessoas mudaram, igrejas mudaram a pregação, mudaram o foco da pregação, mas Jesus não mudou. Ele batiza, Ele quer te batizar com o Espírito Santo, e Ele vai batizar a muitas pessoas nestes últimos dias, porque este é o último grande despertamento antes do arrebatamento da igreja. Então eu deixo aqui a você esta exortação bíblica, eu deixo esse incentivo aqui: busque ser cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, somos meros frequentadores de igreja, meros religiosos. Mas Deus tem mais para você. Deus quer te encher do Espírito, te batizar com o Espírito, te dar dons do Espírito Santo. Basta que você creia, que você tem esta sede que Jesus diz aqui. Quem tem sede, quem tem desejo ardente, busque e você certamente receberá. Vamos orar agora. Quero orar pela sua vida e pedir a Deus que te abençoe, que te desperte esta sede, irmãos, de buscar mais, de ser cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que a sua vida será uma revolução, é um antes e um depois. Amém? Oremos a Deus. Pai querido, eu tenho pregado a Tua palavra neste vídeo e ensinado também a mesma. E a Tua palavra diz que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se coloca em pé e faz um convite àquela multidão, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. É um grande convite, e esse convite continua estendido a nós nos dias de hoje. Eu oro por esta pessoa que está me ouvindo agora e que está, quem sabe, orando comigo, para que ela seja cheia do Espírito Santo, para que ela tenha esse desejo ardente de buscar mais, de ser cheia, de receber dons, de ser batizada com o Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres que pregam, meu Deus, sobre a importância de ser cheios do Espírito Santo, que pregam o batismo com o Espírito Santo, esta doutrina pentecostal, que cremos e vivenciamos ela pela nossa experiência própria.
Abençoe a todas as pessoas que chegaram comigo ao final deste vídeo. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã, esta família, este casal. Abençoa sua vida espiritual, abençoe sua família, seu trabalho e seus negócios. É a minha oração e o meu agradecimento, Senhor. Muito obrigado desde já, pela fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.